Olá, essa é a terceira pílula de inovação e nós vamos conversar sobre o domínio da inteligência não humana. Que o mundo está mudando, que a gente agora shiftou para o universo digital, isso todo mundo já sabe, né? Mas o que eu acho que é bom a gente pensar um pouquinho, quando a gente for falar agora de como trazer coisas novas, né? De trazer inovação para as pessoas, coisas que façam sentido para elas, sobretudo inovações que sejam realmente significativas, não tem como a gente não considerar que o universo sim, que o mundo sim está ficando cada vez mais tecnológico, mais robotizado e que a gente está ficando cada vez mais perseguido, sim. Se a gente está sendo monitorado 24 horas por dia, se tudo que você busca, todas as suas compras, as maquininhas que passam seu cartão estão adquirindo informações suas, significa que em breve as máquinas ou os algoritmos, elas saberão mais sobre nós do que nós mesmos. Significa que elas terão tantas informações sobre as nossas escolhas, sobre os nossos perfis, sobre onde estamos, e serão muito mais capazes de nos ajudar a definir até mesmo preferência. Isso pode ser muito interessante quando a gente estiver falando aí de coisas que auxiliem as pessoas no trato e nas suas decisões do dia a dia. Eu costumo dizer que a gente deve ser tratado como, as pessoas devem ser tratadas como pessoas e as máquinas com o seu melhor, que são o quê? Cálculos matemáticos. Se elas são capazes de fazer todas essas combinações múltiplas de conhecimento para nos ajudar, que assim seja, que isso não seja uma perseguição, não seja visto apenas como uma questão de autoritarismo, de controle, mas como realmente uma forma efetiva de ajudar as pessoas com informações relevantes para elas e que possam ajudá-las na tomada de decisão no seu dia a dia. E deixar para as pessoas as questões mais subjetivas, mais de emoção, né? Assim, difícil para a máquina entender um momento emotivo, um momento afetivo, um momento da vida pessoal, talvez até saibam, mas tem questões ali intuitivas que sim devem ficar por nossa conta, por conta das pessoas. Mas todas as outras que você puder ajudá-las na sua ferramenta, no que você está desenvolvendo, ou em alguma solução de fato inovadora, que possa contar com esse conhecimento, vai ser muito bacana e vai ajudar, certamente vai ajudar essas pessoas na tomada de decisão. E daí, pegando essa linha de que sim, as máquinas são melhores que nós em muitos aspectos, eu acho que vale uma reflexão sobre, será que o que estamos fazendo não seria melhor executado por uma máquina? Será que um algoritmo não faria melhor esse sistema do que nós estamos fazendo, do que nós agora nesse momento? Então, esse tipo de reflexão é a reflexão do momento. A gente tem que pensar o que realmente se aplica, o que pode ser automatizado, melhorado, e que de fato a máquina faz melhor do que o ser humano, para que libere o ser humano para as coisas que eles fazem melhor, né? E essas coisas certamente estão muito ligadas aos nossos sensores humanos, a nossa combinação aqui de sensores que faz com que o nosso raciocínio, com que as nossas atitudes sejam tão singulares. Então, sim, muitas vezes a gente vê, se você olhar realmente hoje para uma fábrica de automóveis, é impossível imaginar uma fábrica com pessoas montando, apertando parafusos naquelas ações tão repetitivas e de máquina, né? Então, assim, e são muito mais precisas as máquinas. Então, quais são os papéis que a gente precisa pensar para essa sociedade para que exista realmente esse valor dado às pessoas e seus sensores biológicos, né, naturais. Muitas inovações também vão se dar no plano de gestão das empresas, porque as máquinas, os algoritmos, eles precisam atuar em parceria com as pessoas, né? Como serão os sistemas de gestão dessas parcerias, né? Se a gente está falando aí, por exemplo, de desenvolvimento de software, a gente tem sistemas que vão poder desenvolver os códigos inteiros, mas precisam de pessoas fazendo várias partes desse processo. Então, esse gerenciamento de pessoas e máquinas é uma outra questão super importante aí para a gente levar em consideração. Mas o principal ponto existe agora essa necessidade de uma reflexão sobre o que está sendo desenvolvido, se ele é melhor aplicado para uma máquina fazer ou para uma pessoa fazer. E sobre sensores, vamos falar de sensores também tecnológicos, né? Hoje a saúde pode ser monitorada 24 horas por dia, cada vez mais. Com um simples anel você consegue acompanhar o batimento cardíaco das pessoas, você consegue acompanhar a qualidade do sono. Muito em breve teremos chips que vão cuidar, que serão implantados e vão cuidar da nossa saúde. O
que isso significa em termos de comportamento, né? O que isso vai trazer para a sociedade? É uma neurose de saúde ou uma diminuição da necessidade até de uma procura por um atendimento médico, né? Se a gente consegue fazer um acompanhamento mais cuidadoso ali do dia a dia, como a gente vem evoluindo muito aí nesse sentido em relação à saúde, né? Até os meus pais procuravam médico quando estavam doentes, né? As gerações novas, como a do meu filho, eles se preocupam com a saúde o tempo inteiro. Então não é o médico só quando está doente, é o médico por uma manutenção, por uma qualidade de vida. E é o sensor para essa manutenção da qualidade de vida. A questão que a gente tinha até pouco tempo do idoso, que tinha como sonho essa autonomia de vida, e o idoso ele luta por isso, ele não quer ficar doente porque ele quer ser autônomo sempre. Eu acho que as gerações mais novas, elas estão muito mais na autonomia da sua saúde. Então, entendem que o médico ele é um parceiro para essa autonomia. Então, eu me conheço, os meus sensores me conhecem, né? A minha tecnologia me monitora e ela é capaz de me dar conselhos ali para que eu trate a minha saúde de uma forma constante, para que eu tenha ali um acompanhamento e uma qualidade de vida que eu não adoeça. Acho que o grande barato, as pessoas não querem mais adoecer. Então, elas farão sempre o possível para que isso aconteça, e sim, medicamentos, e sim, implantes tecnológicos, e sim, acompanhamentos diários. Quer dizer, essa preocupação com a informação e com o sigilo é cada vez mais importante, mas essa preocupação com o rastreamento, ela mudou muito, né? As pessoas, elas querem esse rastreamento, elas querem ser monitoradas e querem, como eu falei no início, né, que elas querem que ter dicas ali e informações para que elas possam cuidar da sua saúde, estabelecer aquele padrão, se conhecer, se acompanhar para poder gerir a sua saúde e evitar ao máximo os problemas causados por algum tipo de doença ou alguma intercorrência. E por fim, eu queria falar um pouquinho sobre a criatividade, um tópico super importante, assim, a meu ver, que precisa ser tratado, e eu sempre tratei isso com muita atenção em relação à educação do meu filho. E acho que é um aspecto que ele tem muita ligação com esses nossos sensores, né? Então, a gente entender que a criatividade ela é um atributo bastante relevante no ser humano, mas que, de certa forma, pode também ser tratado pela tecnologia, né? Hoje a gente já vê soluções aí de algoritmos que transformam e que criam uma arte a partir de uma fotografia inspirada num artista como Renoir, Van Gogh, Matisse. Então, eles pegam aquela estrutura matricial, aquela estrutura de pintura, né, estilo de pintura daquele artista, e reproduz isso naquela fotografia, e você olha e jura, ou você é facilmente enganado, né? Teve recentemente até uma entrevista com o Philip Stark, que ele Philip Stark é um grande designer, né? Para quem é designer conhece bem, que uma dos principais produtos dele é aquele espremedor de fruta lindo, que é péssimo em termos de ergonomia e de funcionalidade, mas ele é lindo em termos de design. Enfim, mas ele é um artista, ele é um designer meio artista aí, né? E muito conhecido. E ele fez uma entrevista afirmando que o design ia morrer, porque hoje, de fato, existem muitos sistemas que já replicam, já criam, né? Existe um robô, há pouco tempo eu vi uma matéria sobre um robô russo, né? Uma inteligência artificial, não era um robô, era uma inteligência artificial russa, que ele criava identidades visuais, tipografias, cartazes lindíssimos e, assim, bastante autorais, porque ele foi treinado para isso e ele tinha um estilo próprio, né? Então, assim, isso pode ser chamado de criatividade, isso pode ser chamado de inovação. O fato é possível fazer. Então, é possível você se inspirar em histórias e reproduzi-las, né? Então, você treina aquela máquina para ela desenvolver aquilo ali. Mas eu acho que um aspecto super importante da gente tratar e entender, e principalmente tratar no universo educacional, é a questão da criatividade em vários aspectos, né, em vários momentos da vida, inclusive em momentos do dia a dia, né? Então, você ter essa sua liberdade e capacidade de agir de uma forma que só a sua combinação, só o seu contexto, só a sua história é capaz de fazer com que você resolva daquela maneira, isso é muito bacana, né? Isso é muito individualizado.
Então, acho que a busca aí do futuro, com todas essas questões de algoritmos e processamentos e inteligência artificial, que de fato estão sendo cada vez mais capazes de criar alguma coisa, não só de reproduzir, mas mesmo de evoluir e de criar, cada vez mais a gente precisa entender e decifrar e valorizar essa criatividade individual, essa criatividade do indivíduo que só uma pessoa tem, porque só ela tem aquela história, todo aquele contexto que foi construído ao longo da vida. Então, esse é um trabalho importante para ser feito, principalmente no aspecto educacional aí, nas escolas, trabalhar essa questão com as crianças, né? E sobretudo também nas empresas, né? Como que você estimula essa criatividade individual, dando voz, ouvindo, né? Trazendo à tona esse contexto que só cada pessoa individualmente é capaz de trazer daquela forma. Então essa que é a grande riqueza desse universo, né? A gente ter esse trabalho conjunto em que a gente permite, que a gente traz as informações talvez ali um pouco mais mastigadas, um pouco mais processadas por uma inteligência artificial e oferece para as pessoas cada vez mais espaço para elas exporem a sua criatividade, o seu jeito único de fazer e resolver um problema. Essa foi a minha pílula de inovação, espero ter inspirado de alguma forma e espero encontrar vocês em breve na próxima pílula. Abraço, tchau!